Que
obediência às autoridades. Diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 13. Eu falei 12? Perdão, é capítulo 13. Romanos capítulo 13, epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 13, fala da obediência às autoridades. Leiamos, pois, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que procedem, corrigindo, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. E é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém. Podeis aceitar. Aleluia. É muito esclarecedora esta palavra, é muito esclarecedor este texto bíblico, irmãos. Aleluia. Autoridade, todos nós sabemos que vem do verbo autorizar. Autorizar. Por isso, o versículo de número 1 é claro ao dizer: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Aleluia. A autoridade vem do verbo autorizar. Aqui a Bíblia é clara, e quem tem juízo obedece a Bíblia.
Bíblia é clara. Deus é a fonte de toda a autoridade. Deus e a fé, o Senhor dos céus e da terra, o Criador, Ele é a fonte de toda a autoridade. Aleluia, 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 aleluia. Ninguém pode, de forma ou de maneira legal, exercer a autoridade se por Deus não for autorizado. Ninguém. Haja vista que há muitos que estão ocupando o lugar de autoridade, mas que não foram por Deus autorizados. Aleluia, aleluia. Quando a Bíblia aqui na Epístola aos Romanos diz que não há autoridade que não proceda de Deus, eu entendo que a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que aqueles que ocupam o lugar de autoridade, mas que não foram autorizados por Deus, que não têm a bênção de Deus, porque quem é autorizado por Deus tem a bênção, irmãos. Quem é autorizado por Deus tem a bênção. Quem é autorizado por Deus tem a bênção. A autoridade é para por ordem. A autoridade não é para massacrar, não é para pisar ninguém, não é para oprimir. A autoridade é para por ordem. E aonde tem ordem, tem a bênção de Deus. Tem a bênção. Ordem é bom que se diga ordem segundo a ótica de Deus. Ordem segundo a ótica de Deus, pela palavra de Deus, mediante a palavra de Deus. É bom que se diga isso. Então, quando a Bíblia diz, porque não há autoridade que não proceda de Deus, então a Bíblia está dizendo que toda autoridade que não foi autorizada por Deus, ela não é autoridade coisa nenhuma. Não há autoridade sobre ela coisa nenhuma. Ela apenas ocupa um lugar. Eu vou dar um exemplo bíblico. Um rei, ele é uma autoridade. Aí vou trazer o exemplo do rei Saul. O rei Saul, um homem escolhido pela nação de Israel, pelo povo israelense, o israelita, para ser o seu rei. Ele dependia para governar, para exercer o governo sobre o povo, sob a autoridade de Deus. Ele dependia
de receber de Deus essa autoridade. E para tanto tinha um protocolo a ser seguido. E Saul, por sua vez, quebrou o protocolo. Como ele quebrou o protocolo, Deus não lhe autorizou. Porém, ele seguiu sendo rei. Ele seguiu ocupando o lugar de rei. Ele seguiu ocupando o lugar de rei sobre a nação israelita. Mas ele não tinha de fato e de verdade a autoridade. Ele não tinha. Saul não tinha autoridade. Muito diferente, para fazer um paralelo bíblico, mas com um contraste muito diferente de Davi. Davi, por sua vez, foi autorizado por Deus. Deus autoriza Davi. Então Davi, de fato, tem autoridade. Davi é uma autoridade. Legal. Saul não. Mas o Saul ocupava o lugar. Assim tem sido ao longo da história, e não é diferente nos dias atuais. Homens ocupando lugar, posição de autoridade, mas estes não foram autorizados por Deus. Se eles não foram autorizados por Deus, eles não têm a bênção. Eles não têm a bênção de Deus. Eles não podem abençoar. Se alguém ocupa um lugar de autoridade, irmão, e não foi autorizado por Deus, aí está uma maldição sobre o povo. Aí está uma maldição sobre aqueles que estão debaixo desta falsa autoridade. Agora eu posso dizer a vocês o seguinte: que há como se perceber quando alguém foi autorizado por Deus. Há como se perceber, aleluia. Eu trago à luz da Bíblia um exemplo. A luz da Bíblia é um exemplo. O apóstolo Paulo, homem escolhido por Jesus Cristo, chamado por Jesus e por ele ungido, autorizado, em uma das suas missões, está ele usando a autoridade para curar enfermos e para expulsar demônios. E ali estão alguns espectadores, porque sempre existiram e até hoje existe aqueles que ficam só para ver, aqueles que gostam de ficar assistindo. Ali estão os espectadores. Entre eles, alguns resolveram querer expulsar demônio também. E eles diziam assim sobre o endemoniado: conjuro-te em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí os demônios que estavam naquele corpo usou a boca do cidadão que estava
estava endemoniado e disse para aqueles moços: eu conheço Paulo e sei bem quem é Jesus, mas vós quem sois? Esta pergunta do demônio não é uma pergunta sobre conhecer a pessoa de Jesus, ou conhecer a pessoa de Paulo e desconhecer a pessoa daqueles homens. Não, a pessoa daqueles homens, assim como a pessoa de Paulo e a pessoa de Jesus, o demônio conhecia de igual forma a pessoa. Mas o que difere, o que o demônio está se referindo é a autoridade. Ele está se referindo à autoridade. É a autoridade. Aqueles moços não foram autorizados a fazer o mesmo que Paulo estava fazendo. Quando Paulo se dirigia àqueles homens endemoniados ou aos demônios, eles simplesmente obedeciam. Eles saíam porque eles não têm escolha, como aqui a palavra de Deus está dizendo. A autoridade, toda autoridade tem uma espada. Tem uma espada. E esta espada não está na mão da autoridade por um acaso. Ela está na mão da autoridade para quem desobedeceu. Para quem desobedeceu, a espada entra em ação. A espada remete à punição. Espada remete à punição, a sofrer dano. Aleluia. E neste sentido, os demônios, eles são mais espertos do que os homens. Deixa eu falar para vocês aqui: demônios não infringem leis, porque demônio não depende de lei de homens, mas de lei divina. Demônio não infringe nenhuma lei divina, porque os demônios conhecem o rigor da lei de Deus. Eles conhecem o rigor da lei de Deus, enquanto os homens desacreditam e sofrem. Quando uma autoridade se dirige ao demônio e diz: sai em nome de Jesus, ele sai. Ele não resiste, ele sai. Então está aí uma referência bíblica de que dá para se perceber quem tem autoridade ou quem foi autorizado por Deus ou não. Aleluia. Como é que se percebe? Dá para se perceber. Aleluia. A palavra dele é diferente. A palavra que sai da boca dele é diferente. É diferente. Aleluia. Glória a Deus. Uma vez eu ouvi aqui: o povo vai ficar tudo com medo de você. Não, não é medo, não. É temor à autoridade. Não é a mim. Quem sou eu? Uma pessoa, um homem de carne e osso, como todos os homens. Mas a autoridade causa temor. Causa temor. Quando alguém entra na carne, aí perde a noção do que está fazendo, e aí termina desacatando uma autoridade e sofre a pena.
Sim, sou. Aleluia. Aqui, ó, versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Condenação. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isto é muito sério, irmãos. Louvado seja Deus. Deixa eu falar para vocês. Tudo no mundo, neste mundo que vivemos, tudo neste mundo que vivemos, desde o princípio, desde o início. Perceba que no início Deus criou todas as coisas, por fim criou o homem. E quando Deus criou o homem, Deus dá ao homem o quê? A autoridade. Logo no início de tudo, no princípio de tudo, Deus dá ao homem chamado Adão a autoridade. Por quê? Porque neste mundo aqui que vivemos, nada funciona bem sem autoridade. Nada funciona bem sem autoridade. Você não perceba, quando Deus deu autoridade a Adão, e Adão estava ali, tudo direitinho, exercendo autoridade, o mundo era uma ordem extraordinária. O mundo, os animais ordeiros, os animais obedeciam a Adão, temiam a Adão. Adão deu nome a eles. Era uma ordem extraordinária. As frutas eram lindas, as frutas eram belas, as frutas não nasciam frutas pecas, frutas bichadas. Era tudo perfeito, tudo na ordem, porque tinha autoridade. Quando Adão pecou, o que é que ocorreu? Deus tirou de sobre Adão o que? A autoridade. Quando Adão perdeu a autoridade, deixa eu lhe trazer aqui um dado que você vai convir comigo. O mundo virou um caos. O mundo virou um caos. Quando Adão perdeu a autoridade, o mundo virou um caos. Começou na casa do próprio Adão. O filho de Adão matou o irmão. Olha, porque não tem autoridade. Ausência de autoridade. Já vou terminar. Ausência de autoridade. Aí começa o caos. O irmão mata o próprio irmão. E de lá para cá foi um caos. Só. E até hoje o mundo é o caos que é. Aleluia. Quando Jesus vem e morre, ressuscita, edifica a igreja, ele dá a autoridade aos seus discípulos, a sua igreja. Aí perceba que aonde a igreja, eu estou falando da igreja, eu não estou falando a instituição aqui, ó. O imóvel, quando se abre uma placa, mas estou falando a igreja, o corpo de Cristo. Quando a igreja chega em um lugar e o lugar está em desordem, perceba que de pouco a pouco aquele lugar vai se organizando. Aquele lugar vai tomando uma outra direção quando a igreja chega. Por quê? Porque a igreja tem autoridade. Só existe
organização. As coisas só funcionam de forma organizada quando tem autoridade. Pode observar, tem até um ditado que diz assim: quando o gato não está, o rato passeia. Pegando este ditado popular, vamos entender que o gato sobre o rato demanda autoridade. O gato é autoridade. Quando o gato está, o rato fica escondido e acaba, fica tranquilo. O rato não passeia para futucar tuas compras, comer teus alimentos, teus mantimentos. Então, tua casa fica em ordem, porque o gato ali está tendo, o gato está ocupando o lugar e exercendo o lugar de autoridade. Quando o gato saiu a autoridade, o rato faz o salseiro. É isso. Traga isso para a vida. É isso. A autoridade é indispensável, fundamental, essencial. Ele tem que existir e é para ser respeitada. Aqui o último versículo que lemos diz: aleluia, pagai a todos os que o que lhes é devido, a quem tributo, a quem imposto, a quem respeito, a quem honra. Aleluia. E sendo assim, e fazendo assim, a bênção de Deus estabelece naquele lugar. O mal, ele foge aonde tem autoridade. O mal não pode ficar aonde tem autoridade. O mal, o erro, o errado. Você já viu ladrão ficar quando a polícia chega? Já viu? Você já viu um criminoso? Quando o criminoso vê a viatura apontar, o que é que ele faz? Ele corre, ele foge. Amém? Quando a autoridade chega, põe ordem. Aonde existe ordem, existe crescimento, existe prosperidade. Resumindo em uma só palavra, ali está a bênção de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. E eu finalizo, aleluia, dizendo que Deus, por Jesus Cristo, nos deu autoridade. Deus, por Jesus Cristo, nos deu autoridade. Autoridade sobre demônios, autoridade sobre espíritos malignos, espíritos imundos, que são os causadores verdadeiros das tragédias, da miséria, da destruição, da morte. São eles. Os homens são meros instrumentos deles. Os corruptos, os corruptores, os homicidas, os feminicidas, os ladrões, todo e qualquer cometedor de crime tem por trás dele o diabo, o demônio. Toda prostituição tem por trás o diabo. Toda falcatrua, todo roubo, toda mentira, todo engano, toda corrupção tem por trás o diabo. O diabo está sempre por trás. E eu digo isto para reiterar: a igreja tem a autoridade de Deus por
com a autoridade de Deus. Eu vos ensino isto com a autoridade de Deus. Exerço autoridade, recebi autoridade para lhes ensinar esta verdade. Nós temos autoridade, nós fomos autorizados. Eu, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, como pastor sem vergonha de assumir a minha posição, o meu lugar, a unção que recebi, o chamado que recebi, tenho autoridade sobre todos os demônios que atuam na nação brasileira. Tenho autoridade sobre eles. Aleluia. A autoridade que Lula não tem, a autoridade que os ministros do Supremo Tribunal Federal não têm. Eles não têm esta autoridade. A autoridade, aleluia, que o Senado Federal não tem, nenhum dos senadores, a não ser que lá exista algum, mas eu me refiro à instituição, que aquele que está ocupando uma cadeira naquele lugar é uma autoridade, mas não tem autoridade sobre nenhum demônio. Os deputados federal, eles não têm essa autoridade que está sobre a minha vida. Nenhum governador de estado, nenhum deputado estadual, nenhum prefeito municipal, nenhum vereador, nenhum secretário, nenhum ministro, nenhum deles não tem. Se incorporar um demônio em Lula, a esposa dele não pode fazer nada. Os ministros que ele indicou para o Supremo não podem fazer nada. Os seus ministros não podem fazer nada. Os seus aliados não podem fazer nada. Se incorporar um espírito maligno na vida dele, ele depende de alguém que tem autoridade como eu para expulsar. É isso mesmo. Aleluia. Assim como Saul dependeu do jovenzinho Davi para usar a autoridade de Deus para expulsar os demônios que estavam possuindo o corpo e a mente dele. Amém, igreja? Amém. Amém. Usando esta autoridade, mais uma vez nós vamos orar. Não somente pelos nossos filhos, pelos nossos entes queridos, mas vamos orar pela nação, pelo povo brasileiro, em nome de Jesus. Deixa gravando aí, que eu quero que essa oração alcance pessoas. Vai alcançar o Brasil, porque o mundo espiritual não tem fronteira. Deus Todo-Poderoso. Eu quero chamar todos os obreiros aqui à mesa para colocar as mãos na foto. Deus Todo-Poderoso. A irmã pode ficar lá, a irmã Benedita, que está com o seu braço impossibilitado. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro a Ti sob a autoridade que eu recebi do Senhor por Jesus Cristo, teu Filho amado. Pai das luzes, eu estendo a minha mão, assim como Moisés estendia sobre o povo naquele vale, e quando ele levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando ele
e abaixava as mãos, Israel perdia. Eu estendo a minha mão, Senhor. Eu estendo a minha mão sobre a nação brasileira. Em nome de Jesus Cristo, eu decreto a falência, a derrota de todos os demônios que recebem legalidade de alguns homens na nossa nação que ocupam um lugar de autoridade, ocupam um lugar de autoridade no governo brasileiro, e muitos deles dão legalidade a demônios sobre a nossa nação. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, quebrar toda legalidade, toda legalidade. E eu quero dizer que o Brasil nunca será dirigido por Pai Xangô e nem por nenhum Exu. O Brasil, eu declaro, é dirigido pelo Senhor Jesus. Ainda que por um tempo, e um tempo pequeno, pareça que não, mas o Senhor está no controle. Nada tem fugido do seu controle. E aqueles que pensam que vão impedrar os seus planos malignos, os seus planos macabros, demoníacos e diabólicos, para destruir a família brasileira, a família tradicional, é isso mesmo, a família tradicional, que carrega sobre os seus ombros a moral, a dignidade, o respeito, a integridade. Oh, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, esses planos não vão prosperar, estão quebrados, anulados. Esses projetos estão desfeitos, anulados, banidos em nome de Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus, e Yeshua é o Senhor da nação brasileira, e Yeshua é o Senhor da nação brasileira.
nação brasileira. E mais uma vez declarar que o Brasil é de Yeshua. Eu consagro como autoridade do Senhor, eu consagro a nação brasileira ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus. Eu consagro o Brasil ao Senhor Jesus. Amém e amém. Seja abençoado. Oh, essa bênção te alcança. Eu estou autorizado a declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. Seja abençoado, seja abençoada. Eu abençoo a nação brasileira. Eu declaro: seja abençoada nação brasileira. Amém.